Qual a racionalidade de um condenado pela justiça ser o mais votado do país? Pergunta o Carlos Neres. Uma bela pergunta do Carlos Neres e extremamente fácil de responder. Foi o mais votado porque do outro lado tinha um psicopata. Então aí, meu querido, se as pessoas falaram que não fique você achando que todo mundo que apoiou o Lula estava 100% do lado dele. As pessoas votaram, infelizmente, muito no Lula para tentar se livrar do Bolsonaro, o que é extremamente compreensível. Como foi um voto muito similar na outra eleição, o Bolsonaro foi eleito muito pela rejeição das pessoas ao PT. E assim elegeram o Bolsonaro. O Lula, se for eleito, querido, uma boa parcela desse eleitorado não está apoiando o PT ou as coisas que aconteceram, os escândalos de corrupção que tiveram nesse país. As pessoas simplesmente não querem mais ter esse maluco no poder, além do mais, reeleito, entendeu? E livre com o Congresso do lado dele para fazer o que ele quiser. Então as pessoas acabaram votando no Lula. Dá para entender, jovem? Não é difícil, né? Não é, né? Hein? Vamos para mais uma pergunta. Fran 90 Liveira, por que o Emael ainda tenta? Essa é uma excelente pergunta, Virgínia. Presta atenção aqui para você aprender, viu? Você precisa aprender muita coisa na sua vida. Parece uma imbecilidade essa pergunta, mas é verdade. Por que o Emael, esses caras, se candidatam e continuam? Simplesmente porque pessoas como esse Emael sobrevivem de verba partidária. Entendeu? É um repasse feito pelo governo federal para os partidos e caras como o Emael têm que se candidatar simplesmente para comprovar que o partido existe e para que ele continue recebendo essa verba. É um dinheiro praticamente posto fora, mas a democracia brasileira é feita dessa forma, é feita com verba partidária. Se as verbas elas viessem apenas do investidor ali privado, seria talvez ainda mais complicado, porque aí você teria candidatos ligados a esquemas de corrupção de empresas, né? Candidatos fazendo promessas para empresas no momento que eles fossem eleitos. Não que isso não aconteça, né? Mas se fosse única e exclusivamente essa verba, né? A verba vinda do poder privado, a gente estava fudido. Então é importante que também tenha essa verba. Mas tem gente que se aproveita e sobrevive dessa forma. Ei, 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 Emael, um democrata cristão. Ele não se dá o trabalho de mudar o jingle dele. E assim ele sobrevive. Ele, a família dele, com uma grana bem legal, tá? Vamos então para a pergunta da Gabriele Samares. Por que a população comprou as pautas sem sentido do Bolsonaro? Família, sexualidade e tal. Simplesmente, Gabriele, porque por incrível que pareça, e talvez para minha total ignorância, o Brasil é um país extremamente conservador. Antes da eleição do Bolsonaro, eu não fazia a menor ideia de que isso seria possível. Não, porque o CQC foi culpado. O CQC foi que lançou o Bolsonaro. A culpa é sua. A culpa não é minha, sabe por quê? Porque eu não fui na casa dos arrombados fazer eles votar no Bolsonaro. Então a culpa não é minha. Não é porque eu tiro o sarro do sujeito que eu tô chancelando ou tô apoiando ele. Se é por isso, querido, você fecha o David Letterman, você manda o Chico Anísio, a puta que pariu, que nunca mandaram, tiravam sarro dos políticos. O Jô Soares o humor tira sarro da política. Você vai esconder, você não vai falar do sujeito agora pela possibilidade de haver um imbecil que vai olhar aquele discurso radical absurdo e votar nele? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Agora, não vou tirar, assim, o fato de que, óbvio, jogamos luz nesse sujeito. Claro, as pessoas viram aquilo, se identificaram com o discurso, foram lá e votaram. Agora, você vai esconder isso? A culpa é de quem? É de quem votou, querido. É de quem votou. É de quem viu aquelas piadas e falou, não. Um sujeito que tinha dito que a ditadura matou pouco. Um sujeito que tinha dito que não vai pagar imposto nenhum para o governo porque acha que o dinheiro é posto fora. Às vezes até concordo um pouco, mas tudo bem. Um cara que fala que o primeiro a ser assassinado tinha que ser o Fernando Henrique Cardoso.
Um cara que fala que é homofóbico e que se o pai bate no filho, o filho não vira homossexual. O Brasil olhou pra isso e votou. E a culpa é de quem? De quem foi lá zoar do cara? Pelo amor de Deus, pra puta que pariu, esquerda. Entendeu? Mas sim, o Brasil é um país conservador, Gabriel, que olhou essa merda toda e falou, é legal, bacana. E também, obviamente, vota porque não quer o PT de novo no governo, porque sabe o que pode acontecer. E se o PT for eleito, talvez eu não duvido de que volte o mesmo esquema. Entendeu? Porque o modus operandi é muito parecido. Ao trazer o Alckmin, ele está dizendo, não mudou muito, querido. Antes era o Temer e agora é o Alckmin. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui para assistir o papo na íntegra ou então clica aqui para assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu!